Portugal, neste momento, ainda está na fase a que nós chamamos de contenção alargada. O que é que isto significa? Significa que a maioria das redes de contaminação e de infecção são redes importadas. Ou seja, já se estabeleceram em Portugal, mas ainda têm origem importada. Mas os especialistas acreditam que poderemos estar muito em breve a entrar na fase de mitigação. O que é a fase de mitigação? É a fase em que o vírus circula entre nós e a gente já nem sequer consegue estabelecer ligações entre nós para saber de onde é que veio o vírus. E provavelmente, dentro das próximas horas ou dias, Portugal vai entrar nessa fase de mitigação e o vírus, sim, vai passar a circular na comunidade. O que a gente sabe neste momento é que a letalidade deste vírus é superior ao do vírus da gripe sazonal. E esse aumento será entre 10 a 20 vezes mais do que o do vírus da gripe. Ou seja, é mais perigoso, mais mortal, mais letal do que o vírus da gripe. Claro que há números diferentes para a China e números diferentes para a Itália, mas isso pode ter simplesmente a ver com o número de pessoas que se testam na China e o número de pessoas que se testam em Itália e até em Portugal. Ou seja, quanto mais pessoas nós testarmos, menor vai ser a letalidade do vírus. Quanto menos nós testarmos, maior será essa letalidade. O que a gente sabe neste momento é que o risco associado ao vírus é proporcional à idade. Ou seja, quanto mais velhos nós somos, maior é a probabilidade de termos problemas mais graves. E, portanto, estima-se que acima dos 80 anos, cerca de 14% da população poderá vir a ter problemas graves associados a este vírus. Todos os dados que temos até agora, as crianças estão especialmente protegidas contra este vírus. Isto significa o quê? Que sim, têm doença associada ao vírus, mas é uma doença muito ligeira. Há uma exceção, que é as pessoas com problemas do sistema imunitário. O que é que isto significa? Significa que pessoas que, por exemplo, possam ter um cancro e estejam a fazer quimioterapia, pessoas mais velhas com outro tipo de doenças cumulativas que podem enfraquecer o seu sistema imunitário, diabetes, por exemplo, pode enfraquecer o sistema imunitário. Estas pessoas também estão especialmente vulneráveis ao vírus. Mas aquilo que a gente sabe é que as crianças saudáveis é como a varicela. Nós sabemos, a população toda sabe que a varicela é benigna na infância e quanto mais velhos somos, mais perigosa ela pode vir a ser. Este vírus comporta-se exatamente da mesma maneira. O tempo de incubação do vírus é entre os 2 dias e os 14 dias, com uma mediana aos 5. Ou seja, a maioria das pessoas tem um tempo de incubação de 5 dias, mas algumas terão até 14 dias. Isto significa que, na fase da incubação, as pessoas vão ter o vírus, vão poder propagar o vírus a outras pessoas por contacto direto e não vão ter sintomas. E, portanto, não vão saber que estão infectadas. A primeira atitude é na presença de sintomas, portanto, tosse, falta de ar, expectoração abundante, dores musculares e, sobretudo, febre. A primeira atitude deve ser ligar a linha Saúde 24. Já sabemos que há muitas chamadas para a linha Saúde 24, que temos problemas de atendimento que temos que resolver, mas isso não significa que devamos escolher outro caminho. O caminho é linha da Saúde 24, porque é no SNS 24 que nos vão dar as orientações corretas. Pode haver casos que não devem ir ao hospital e pode haver outros casos que são mais raros que devem, pelo contrário, ir ao hospital para serem testados. E, portanto, eles fazem essa triagem, fazem esse aconselhamento. Portanto, esse é o primeiro passo. Em primeiro lugar, cumprir as recomendações que estão a ser dadas pelas autoridades de saúde. Estamos em crise e vamos piorar nas próximas semanas e a melhor atitude em termos coletivos que nós podemos fazer é cumprir as recomendações das autoridades de saúde. Portanto, ter recato social
Isto significa não frequentar sítios em que haja multidões, não ir a espetáculos de teatro, cinema ou outros espetáculos dentro ou fora de portas, nomeadamente o futebol. Não frequentar sítios com grandes aglomerados de gente, portanto, evitar ir ao shopping, ao supermercado, às praias, evitar todos os sítios onde haja muitas pessoas, procurar estar o mais tempo possível em casa e só sair quando é estritamente necessário para trabalhar ou para ir ao supermercado comprar bens de primeira necessidade. Portanto, essa é a primeira coisa. Depois, lavar frequentemente as mãos. Lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Se tossirem, se tiverem um espirro, tentem fazer-nos para o braço e não para a mão, e se o fizerem para a mão, irem imediatamente lavar a mão abundantemente com sabão natural. O sabão normal, seja o sabão natural, seja o sabonete do supermercado, tanto faz, é um desinfetante perfeito para este vírus e vai diminuir grandemente a probabilidade de nós o transmitirmos. Não. Uma coisa é recato ou isolamento social, outra coisa é quarentena. Quarentena é uma pessoa que precisa estar totalmente isolada, num ambiente controlado, sob supervisão médica, não significa que tenha de ser necessariamente num hospital, mas sob supervisão médica, que está assinalada pelos técnicos, pelos profissionais de saúde, como sendo de probabilidade de risco elevado. Portanto, essa pessoa vai estar, durante o período de incubação do vírus, nessa situação supervisionada, controlada e afastada de mais possível número de pessoas. Outra coisa é aquilo que está a ser recomendado para a população em geral, que é o isolamento ou o recato social. Isso é diferente. Aí não há uma supervisão médica, não há um assinalar dessa pessoa por parte das autoridades da saúde, há uma recomendação que as pessoas devem cumprir de contactarem o menos possível com outras e de irem a sítios públicos o menos possível. O mais possível dentro de casa, o mais possível. Sabemos que será difícil em algumas situações manter as crianças dentro de casa, mas o mais possível as crianças devem estar dentro de casa. Em segundo lugar, evitar o contacto com os mais idosos, sobretudo os avós, porque as crianças vão ter muito poucos sintomas, vai ser difícil identificar as crianças que têm o vírus e podem eventualmente passar o vírus aos mais velhos, que são a população mais vulnerável. Devem contactar a linha SNS 24, deve ser essa a primeira atitude. E conforme as indicações que eles dão ao telefone, seguir à risca essas indicações, seja ficar em casa em recato, com pouco contacto com outros, seja ir ao hospital, se e só se for indicado ir ao hospital. Devemos ao máximo evitar ir às urgências e aos hospitais, porque é aí que estão as principais fontes e origens do vírus. E, portanto, se não tivermos necessidade de ir ao hospital, devemos evitar ir. Estamos a correr um risco. Já sabemos há vários anos que Portugal, por exemplo, tem 1/3 das camas de cuidados intensivos comparados com a Itália e cerca de 1/5 a 1/6 das camas de cuidados intensivos comparados com a Alemanha. Portanto, nós para os problemas do dia-a-dia vamos tendo camas de cuidados intensivos mais ou menos suficientes, ou seja, estamos permanentemente em lotação máxima no país todo. No caso de uma crise, ou seja, no caso em que a demanda é maior, é evidente que isto vai ser um problema difícil de resolver. O que é que precisamos? Precisamos, em primeiro lugar, para esta fase, criar uma série de procedimentos e camas extraordinárias, serviços extraordinários, profissionais extraordinários, seja com horas extras, seja com criação de novos espaços, nomeadamente aproveitando blocos de operatório, salas de emergência, urgências, etc., para criar mais unidades de cuidados intensivos. Mas, passada esta crise,
vamos ter uma discussão importante sobre se queremos continuar a ter um reduzido número de camas de cuidados intensivos e, na próxima crise em que surja uma epidemia ou uma pandemia, voltarmos a ter problemas de organização e de criação de novas camas. Portanto, para o futuro, depois de passarmos esta pandemia, para o futuro vamos ter de ter uma discussão séria sobre que cuidados e que oferta de cuidados e capacidade nós temos atualmente no SNS e se é isso que queremos mesmo para o futuro e para outras epidemias. Há uma coisa que a Direção-Geral de Saúde diz que é verdade. Nós vamos ter de ir aprendendo a quente. E, portanto, à medida que os números forem subindo, nós vamos ter de tomar decisões que provavelmente nem sequer estamos a planeá-las neste momento. Portanto, requisitar hotéis para quarentena ou, inclusivamente, requisitar os serviços de medicina privados que existem para ajudarem a ultrapassar esta crise pode e deve ser uma solução. E, portanto, eu acho que o Governo e o Estado português devem ter esse recurso de utilizar a capacidade instalada na medicina privada para dar resposta a esses cidadãos. E, portanto, se for possível requisitar os profissionais da privada e mesmo os serviços físicos da privada, eu acho que isso deve estar em cima da mesa e disponível.